Bom, pessoal, o Rodri foi anunciado no Barcelona. Hoje eu vou fazer um vídeo fazendo alguns apontamentos táticos de como ele vai agregar um modelo de jogo da equipe, como ele vai jogar com o Pedri, já que na Espanha não deu muito certo, né? O Pedri acabou saindo do time, então eu vou trazer aqui uma elucidação de como a Espanha jogava e relacionar com o Barcelona para mostrar como os dois podem jogar junto. Acho que vai ser um vídeo bem interessante. Acho que uma grande contratação do Barcelona que tem tudo para agregar ao modelo de jogo da equipe. Eu vou mostrar como nesse vídeo. Bom, né? Antes de falar sobre o Barcelona, eu queria falar sobre a Espanha, que está muito em alta, foi a atual campeã do mundo. O Rodri foi um dos grandes destaques da equipe. E ela teve o Pedri como uma figura que pareceu não conseguir jogar com o Rodri. Tem um baixo rendimento, a equipe também teve um pouco abaixo quando o Pedri esteve em campo junto com o Rodri. E acabou que na seleção o Pedri deu vaga para o Fabián Ruiz por uma questão muito simples. Primeiro eu vou mostrar aqui a equipe da Espanha e depois eu vou mostrar como a equipe do Barcelona joga. E aí a gente vai ver as diferenças e por que talvez o encaixe do Barcelona seja melhor para os dois jogarem juntos. Na Espanha, a equipe jogava basicamente em um 4-3-3, onde tinha a dupla de zaga com o Laporte e o Cubarsí, o Porro e o Cucurella, o Baena, né, de um lado e o Yamal do outro, o Oyarzabal no comando do ataque. E na frente, né, como meias, o Fabián Ruiz e o Olmo, inicialmente o Pedri, né? O Olmo era um jogador que jogava mais aqui por esse lado direito, mas caía muito por dentro, vinha a ser referência, baixava aqui, é um jogador com muita mobilidade. E o Fabián Ruiz também, era um jogador de pisada na área, de ataque um pouco à profundidade, de ataque ao espaço. Não era um jogador tanto da base da jogada, mesmo tendo essas características. O Rodri, que era o volante da equipe, era o primeiro volante clássico que joga atrás da primeira pressão da equipe adversária, circula entre os zagueiros aqui para ver o jogo de frente, circula por fora também em alguns momentos. Era meio que o primeiro volante da equipe, né? E aí a equipe se estruturava nesse 4-3-3 com muitas trocas, às vezes o Cucurella por dentro, o Baena por fora, às vezes o Cucurella por aqui, o Fabián Ruiz por aqui. Era um time que tinha bastante mobilidade, mas partia de um 4-3-3, onde esses dois jogadores eram mais responsáveis pelo entrelinhas, por pesar a área, por ter esse jogo aqui. E o Pedri é um jogador mais de circulação, então ele entrava aqui no lugar do Fabián Ruiz, ele tinha um pouco de dificuldade de jogar aqui junto com o Olmo, então que ele vinha baixar muito, e aqui já tinha o Rodri, era um jogador de circulação com mais outros jogadores de circulação, e não era aquilo que a equipe pedia. A equipe pedia mais peso na área, pedia mais jogadores que ocupassem outras faixas do campo, e o Pedri não tinha essa característica. Agora eu vou cortar para outra tela que vai ter o time do Barcelona e a gente vai ver por que talvez o Pedri e o Rodri podem jogar assim no Barcelona de um jeito diferente e que vai fazer os dois renderem, né? Como não aconteceu na seleção da Espanha. Bom, já agora com a equipe do Barcelona, né? Já com os reforços, o Rodri e o Gordon, a gente vai ver que mesmo a gente idealizando essa equipe do Barcelona parecida com a Espanha, por conta dos jogadores, por conta do estilo de jogo, o jogo de posição, a busca por ter posse, por dominar o jogo, a equipe do Hans Flick joga um pouco diferente da equipe do De La Fuente, apesar de ter conceitos parecidos do jogo de posição, apesar de buscar ter a posse, de ter intensidade. A equipe parte mais de um 4-2-3-1, onde normalmente o Koundé é um jogador que vira quase um terceiro zagueiro junto com os defensores. O lateral esquerdo tem um pouquinho mais de capacidade de ultrapassar, né? Já que o ponta esquerda vem mais por dentro. Aqui é o Gordon, mas pode ser o Rafinha, pode ser o Fermin, que são jogadores, né, que jogam por aqui. O Gordon, inclusive, é um atual reforço. Aqui eu botei o Rafinha de 9, ele jogou assim em alguns momentos da pré-temporada. E também ainda não tem um jogador definido para essa posição, já que saiu o Lewandowski e o Ferran e a equipe não contratou ninguém. O Olmo, acredito que vai ser jogador titular, fez uma grande Copa do Mundo. Tem o Fermin que pode jogar por aqui também, mas eu prefiro o Olmo nesse primeiro momento, e o Yamal é o dono da ponta direita. Já aqui no meio tem a grande diferença. O Pedri joga como uma dupla, basicamente, nesse modelo de jogo do Barcelona. Não joga avançado, ele joga com a dupla. E esses dois jogadores têm a função, né, de fazer a equipe circular. Então, é uma função diferente do que ele tem na Espanha,
do que ele teve quando jogou com o Rodri, onde ele tinha que jogar aqui no entre linhas, tendo que atacar a área, sendo que não é tão a dele. Não falo que o Pedri é ruim nisso, pelo contrário, é um jogador muito completo, com muita qualidade, mas o melhor dele é vindo de trás, fazendo um jogo circular, se deslocando de um lado a outro para tentar organizar o jogo. E ele com o Rodri aqui, são jogadores que tem mais pausa, tem mais passe, e essa é a intenção. Normalmente joga o Pedri e o De Jong, ou então o Pedri e o Bernal. Então são jogadores que têm uma característica até um pouco parecida com o Rodri, né? O Rodri, lógico, tecnicamente acima, são jogadores mais altos, com um pouco menos de mobilidade, mas que tem um bom passe, uma boa circulação. Então eu acredito que pela estrutura e pela a intenção de como joga o tripé de meio da Espanha e do Barcelona, acredito que o Pedro e o Rodri podem se completar nesse modelo de jogo do Barcelona, que às vezes a gente imagina um Barcelona mais, digamos assim, rock and roll, onde os pontas têm muito protagonismo, os atacantes têm muita ataque à profundidade, é um time que transita muito bem, e tem jogadores de pausa, de bom passe no meio, que eu acho que é a intenção também do Flick é muito interessante. Então o Rodri e o Pedri nesse momento podem se completar, né, e fazer uma boa dupla no Barcelona, diferente de como a Espanha pensa o jogo, onde ela quer ter um jogador como primeiro homem aqui, que é o jogador que faz essa bola girar, sendo um jogador sozinho, enquanto tem dois jogadores mais à frente, enquanto nessa equipe do Flick os dois médios jogam em dupla, né, com o Olmo sendo o camisa 10. Agora falando sobre a parte defensiva, eu acho que é um dos principais pontos que às vezes a gente pensa no Rodri como esse jogador de cadência, de bom passe, esse primeiro volante clássico, mas ele é um grande jogador defensivo, a gente viu isso na Copa do Mundo, como ele tinha capacidade de parar transições, como ele parecia estar no momento certo para antecipar, para fazer uma falta, às vezes para roubar uma bola. Então vou botar uma equipe adversária aqui no campo, postada em um 4-4-2, para a gente ver algumas situações onde o Rodri é muito bom e eu acho que encaixa muito bem nessa equipe do Barcelona. Basicamente a equipe constrói, vou tentar encaixar aqui a equipe em um 3-2-5 por aí, onde o Koundé fica um pouco mais, a gente tem o Rodri e o Pedri mais aqui por dentro, o Olmo quase como dupla aqui do atacante, que tá o Rafinha, o Yamal de um lado, o Cancelo dessa amplitude por outro lado, e o Gordon fecha quase como segundo atacante aqui. E a equipe joga muito alto, às vezes os zagueiros estão até passando no meio de campo, então a bola, exemplo, entra aqui no Olmo, o Olmo no entrelinhas, os zagueiros saltam e ele tem essa perca de posse. O Barcelona está muito exposto aqui no seu campo, né? A profundidade está muito exposta. Isso foi um dos grandes problemas da equipe na última temporada. A gente viu muitos jogos onde a equipe ficava muito exposta e aí deixava o Baci exposto, deixava os defensores expostos. E o Rodri é fenômeno nessas antecipações, em parar essas transições, em ganhar a primeira bola, em ganhar a segunda bola. E eu acho que isso também é um dos principais pontos, né, que faz o Rodri ser muito importante para essa equipe do Barcelona. Ele vai conseguir parar essas transições, fazer a equipe jogar ainda cada vez mais alto, cada vez lá em cima do adversário. A gente também pode destacar também a pressão alta, né, do Barcelona, que o Flick não abre mão. E aí o Rodri também vai ser esse cara de fazer encaixes nos médios, de antecipar essas bolas aqui no entre linhas. Então esse é também um dos principais pontos que vai fazer o Rodri potencializar esse time do Barcelona, que já é um time muito bem encaixado, muito bem organizado, e acredito que o Rodri também é essa peça que falta. Às vezes a gente vai pensar, já tem o De Jong ali, tem o Bernal em constante evolução. O Rodri também é um jogador que tem um pouco mais de idade, sofreu alguns problemas de lesões, e ter esse jogador como titular, mas também tem o Bernal, o De Jong quando voltar de lesão, como jogadores ali para rotacionar junto com ele, vai ser interessante, porque ele vai poder jogar os grandes jogos descansados, vai poder participar da formação, digamos assim, do Bernal, que é um jogador, um volante muito interessante, vai estar ali com o De Jong também. Então a gente pensa em uma peça titular e retirando todas as outras, mas a temporada é muito longa, tem vários jogos, eu acredito que ele junto com os outros jogadores vai agregar bastante. Então, no mais é isso, mostrei como o Pedro e o Rodri podem se encaixar
o modelo de jogo do Barcelona, diferentemente de como é na seleção espanhola. Mostrei também como o Rodri vai ser importante, principalmente defensivamente para essa equipe, nessa questão de parar transições e manter os encaixes dos médios em pressão alta, em como ele vai ajudar na exposição, na falta de exposição, digamos assim, da última linha do Barcelona, que na última temporada era muito exposta quando a equipe não conseguia vencer não conseguia vencer essa primeira pressão da equipe adversária. Então é isso, é um vídeo um pouco mais curto falando sobre essas percepções do Rodri. Acho que é um jogador que vai agregar muito ao Barcelona, como eu falei, é uma peça que faltava para essa equipe. Eu acho que se o Barcelona encontrar em um 9, como o Flick quer, um 9 de bastante intensidade, de ruptura, mas também que consiga fazer apoio, vai ser uma equipe muito, muito forte na Europa, já é uma equipe muito forte. Talvez se ele conseguir adaptar o Rafinha nessa posição, o próprio Gordon, acho que também vai ser uma parte muito interessante. A equipe ainda que está ganhando profundidade no elenco, eu citei o Olmo, ainda tem o Fermin, no lado esquerdo ali tem o Cancelo e o Baldé, talvez precise de um zagueiro, mas é uma equipe muito interessante. Então é isso, tamo junto.